Olá, amigos do canal Retorno da Glória, que o Espírito Santo habite em plenitude no coração de cada um de vocês. Bom, esse é o terceiro vídeo da série Adventistas em Busca da Chuva Serôdia. E através dessas palavras, eu gostaria de levar vocês a refletirem no porquê as pregações sobre o batismo do Espírito Santo são tão escassas dentro da igreja. Pois, por mais que falamos de quando em quando sobre a pessoa e também a obra do Espírito Santo, é muito difícil abordarmos diretamente a questão de como receber e por que receber o batismo do Espírito Santo. E se esse vídeo e se essa série te ajudarem, meus amigos, então peço que vocês compartilhem com seus irmãos. E peço que também orem para que esses vídeos cheguem a todos aqueles que precisam entender a urgência do verdadeiro batismo do Espírito Santo em nossas vidas. Bom, justamente antes de deixar os discípulos e subir novamente para as cortes celestiais, acontece que Jesus os animou com a promessa do Espírito Santo. E quando lemos na Bíblia o livro dos Atos dos Apóstolos, e também quando lemos o livro do Espírito de Profecia, que leva o mesmo nome, Atos dos Apóstolos, fica extremamente claro que os discípulos entenderam a necessidade de removerem as barreiras que os impediam de receber a bênção e clamar então insistentemente por ela, a fim de poderem cumprir a missão que lhes foi dada por Jesus quando esse disse: "Vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura." Marcos 16, versículo 15. Bom, após essas palavras de Cristo, os discípulos então voltaram para Jerusalém e por 10 dias estiverem reunidos no cenáculo até que receberam a promessa. E como prova de que realmente Deus faria por intermédio deles tudo aquilo que havia dito, já na primeira pregação dos discípulos, uma multidão de 3.000 homens vieram a ser batizados. Veja, meus irmãos, realmente essa história é linda e o livro dos Atos dos Apóstolos está recheado de maravilhas que o Senhor fez através dos seus apóstolos e dos seus discípulos, conforme ele havia prometido. Contudo, essa bendita promessa que foi feita no Monte das Oliveiras por Jesus, tanto pertence a nós como pertenceu aos primeiros cristãos. Mas quão raramente é apresentada e também pregada com autoridade e com poder essa promessa dos nossos púlpitos. E quão poucas vezes é explanada a necessidade de nos prepararmos, como fizeram os primeiros discípulos, para então recebermos esse divino dom. E, por consequência, nesse terrível silêncio sobre esse tema da maior importância, não existe outra promessa bíblica que a igreja menos tem desfrutado na prática do que a promessa da plenitude do Espírito Santo, meus amigos. Bom, é verdade que toda a Escritura é inspirada por Deus e também útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. E por causa disso, certamente todos os temas da Bíblia devem ser apresentados para a igreja. Contudo, temos nos demorado em apresentar a história dos patriarcas. Temos nos demorado em apresentar os milagres realizados por Deus na vida das mulheres que não podiam gerar filhos. Temos nos demorado nas histórias de Daniel e também dos seus 3 amigos. Temos nos demorado em apresentar a vigência eterna da santa e bendita lei de Deus. E temos nos demorado em pregar muitos outros temas que são realmente importantes para compreendermos as verdades bíblicas. Mas aquilo que é essencial para a igreja a fim de que ela possa crescer em força e também eficiência espirituais, para que a pregação das 3 mensagens angelicais seja apresentada com real poder e almas sejam salvas, não parcialmente, mas verdadeiramente salvas e convertidas a Deus. Infelizmente, esse tema tem sido grandemente deixado de fora dos nossos púlpitos.
E o assunto do batismo do Espírito Santo tem sido então falado de forma tão tímida, que é como se em algum tempo no futuro que nós devêssemos falar dele. Mas isso é o que Satanás justamente quer que pensemos. Ele deseja que pensemos que a questão do batismo do Espírito Santo neste momento não deve ser colocada como uma das maiores prioridades, mas ele quer que continuemos somente falando que um dia virá a chuva serôdia e nós vamos dar o alto clamor. Mas como eu já apresentei anteriormente aqui nesse canal, o Espírito de Profecia nos diz que aqueles que não estão buscando as bênçãos do Espírito Santo agora e pensam que quando a chuva serôdia cair, essa vai transformar as suas vidas, esses estão cometendo um erro terrível. Diz o Espírito de Profecia: outras bênçãos e privilégios têm sido apresentados ao povo, até se despertar na igreja o desejo de alcançar a prometida bênção de Deus. Mas a impressão quanto ao Espírito Santo tem sido a de que esse dom não é para a igreja agora, mas a de que algum tempo no futuro será necessário a igreja recebê-lo. Testemunhos para Ministros, página 174. Veja, por mais que quando nós venhamos a falar sobre a necessidade do batismo do Espírito Santo, ainda assim, pelo fato de não apresentarmos esse assunto com a devida urgência e importância que ele tem, por mais que comentamos sobre ele, não fica um senso de urgência em nosso coração. E por isso, apenas fazemos tímidas orações pela descida do Espírito Santo em nossas vidas e em nossa igreja. Mas, meus irmãos, vocês têm alguma noção do que aconteceria se, de repente, o assunto do qual mais falássemos na igreja fosse o assunto do batismo do Espírito Santo? Diz o Espírito de Profecia: essa bênção prometida, se fosse reclamada pela fé, traria todas as outras bênçãos em sua esteira e ela deve ser dada liberalmente ao povo de Deus. Mas, pelas astutas ciladas do diabo, parece a mente do povo de Deus ser incapaz de compreender e de apropriar-se das promessas de Deus. Parecem pensar que apenas escassos chuviscos da graça devem cair sobre a alma sedenta. Testemunhos para Ministros, página 174. Amigos, todo ano é a mesma coisa. Estamos sempre estabelecendo metas e normas para os ministérios e metas para os batismos. E durante todo o ano batemos na mesma tecla para que os alvos que foram estabelecidos venham a ser alcançados e, geralmente, pelo menos na maior parte das igrejas, os alvos nunca são alcançados. E na maior das hipóteses, acabamos ficando na média daquilo que tudo propomos. Mas o cansaço físico e também mental daqueles que trabalharam muitas vezes acabam levando essas pessoas à depressão ou a abandonarem os seus cargos, pois elas percebem que para conseguirem chegar pelo menos próximo das metas estabelecidas, precisam sacrificar até mesmo a paz que poderiam ter nos dias de sábado para estarem em longas reuniões administrativas. Mas, meus irmãos, o texto que eu citei do Espírito de Profecia, ou seja, a palavra autorizada do Espírito Santo para nós, nos diz que se buscássemos essa bênção prometida e se a recebêssemos, juntamente com ela viriam todas as demais bênçãos. Veja, todas as demais bênçãos viriam justamente com o batismo do Espírito Santo. E, na verdade, se buscássemos e recebêssemos essa bênção, nem precisaríamos estabelecer metas de números, pois as bênçãos que Deus iria derramar sobre a igreja ultrapassaria todos os nossos maiores planos e desejos. E se o texto autorizado diz que seria assim, então por que não estamos pregando e buscando o batismo de fogo como Deus deseja? Não estamos fazendo isso justamente pelo fato, como disse o texto, do diabo estar nos cegando com relação a esse assunto. Pois ele sabe que se não pensássemos que apenas devemos agora receber somente chuviscos da graça, mas sim a plenitude do poder,
então a causa dele e dos seus demônios estaria perdida para sempre. Irmãos, por causa da nossa cegueira com relação a esse assunto, temos comunicado pouquíssima luz em comparação com o que poderíamos comunicar para aquelas pessoas que estão no erro e também nas trevas. A verdade é que a igreja tem por muito tempo se contentado com apenas um pouco das bênçãos que Deus quer nos dar. Nós não temos sentido a necessidade de alcançar os exaltados privilégios que o Senhor comprou para nós com um custo infinito, a morte de Cristo. E por não queremos buscar mais de Deus, a nossa força espiritual tem sido fraca e o nosso caráter tem sido definhado e defeituoso, de maneira que nos tornamos desqualificados para a obra que o Senhor gostaria que fizéssemos. E vendo esse triste quadro que se apresenta entre nós, inspirada pelo Espírito Santo, Ellen White escreveu: não estão habilitados a apresentar as grandes e gloriosas verdades da santa palavra de Deus, que convenceriam e converteriam almas por intermédio do Espírito Santo. O poder de Deus espera o seu pedido e a sua recepção. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 174. Amigos, certa vez quando os discípulos, os quais já estavam há um bom tempo com Cristo, passaram por uma tempestade e, mesmo tendo o Senhor da vida junto a eles, ainda assim pensaram que iriam morrer. Jesus desperta, repreende a tempestade e, após isso, ele também repreende os discípulos dizendo: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Marcos 4, versículo 40. Bom, hoje nós estamos no barco da igreja e nos encontramos em meio a uma gigantesca tempestade de dificuldades para proclamarmos as 3 mensagens angelicais. E embora Jesus esteja no barco, tanto líderes como leigos continuam correndo desesperados de um lado para o outro, tentando resolver com suas próprias forças as questões do evangelismo e também outras questões da igreja. E olhando para as gigantescas dificuldades para pregar o evangelho a quase 8 bilhões de pessoas, constantemente, com palavras ou mesmo atitudes, damos a entender que Cristo ainda demorará muito para voltar, pois é impossível se pregar o evangelho a tantas pessoas em pouco tempo. Bom, hoje Cristo nos diz as mesmas palavras que ele disse aos seus discípulos. Por que vocês são assim tão tímidos? Será que ainda não têm fé? Irmãos, chegou a hora. E para estarmos preparados para as cenas finais que estão bem diante de nós e para darmos um alto clamor, precisamos urgentemente da plenitude do Espírito Santo e o Senhor deseja conceder essa bênção. Portanto, não sejamos tímidos e incrédulos, mas oremos, clamemos e, como diz o Espírito de Profecia, importunemos a Deus pelo batismo do Espírito Santo, pois, como está escrito, antes mesmo de rogarem, eu os atenderei. Ainda estarão falando e eu já os terei ouvido. Isaías 65, versículo 24. Bom, nós ficamos por aqui, meus irmãos. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração com vocês. E, se possível for, fechem então os seus olhos. Amigos, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.